calma que vai passando a cesta de geladinho gourmet. Deixa eu te confessar uma coisa que eu nunca contei pra muita gente. Durante 2 anos, eu escondia a minha bicicleta antes de chegar na casa do cliente. Eu parava um pouco antes e encostava a bike num canto. E ia entregar o geladinho a pé. Por quê? Porque eu tinha vergonha que eles vissem que eu tinha pedalado quilômetros no sol do Nordeste com o isopor nas costas pra entregar um geladinho de R$1. Pois é, hoje esse mesmo geladinho virou um negócio que vende mais de 1000 unidades todos os meses. Mas ó, não é desse número que eu quero te falar agora. Eu quero te falar uma coisa que vai muito mais do que qualquer número. O que eu descobri no meio do caminho. Uma coisa que mudou completamente o jogo. Que não tem em e-book, em vídeo do YouTube e que quase ninguém do nicho de geladinho sabe. E se você tá vendo esse vídeo aqui, é bem provável que você tenha um pouco dessa mesma vontade que eu tinha lá atrás. De ter o seu próprio negócio, a sua renda, sem depender de ninguém. E deixa eu adivinhar, talvez você seja mãe e o que você mais quer é ter uma boa renda sem ter que passar o dia todo longe dos seus filhos. Talvez você trabalhe um mês inteiro para ganhar pouco, sinta que mal tem tempo de sobra para ficar com a sua família. Talvez você crie filho sozinha e precisa de um dinheiro que dependa só de você e de mais ninguém. Ou talvez você já faça geladinho e no final do mês não sobra nada. Vende muito e mesmo assim vive no aperto. Ou talvez você nem começou e tá com medo de dar o primeiro passo. Seja qual for o seu caso, fica comigo até o final, porque quando você entender essa coisa que eu vou te mostrar, você nunca mais vai olhar pro seu negócio de geladinho do mesmo jeito. Eu comecei exatamente como você, ou pior. Então senta aqui que essa história é pra você. Antes de eu te contar essa virada, ó, dá uma olhada nisso aqui. Esse aqui é o meu carro-chefe, ninho com Nutella. Ó a casquinha de chocolate, a quantidade certa de Nutella, a base cremosa. Tem cristal de gelo. Esse aqui é o tortinha de limão. Esse é o de maracujá. Tem um que parece uma sobremesa de restaurante feito numa cozinha de casa. A minha. Eu sei o que você tá pensando. Victor, me ensina a fazer esse sabor? Calma que eu ensino. Eu ensino a receita, ensino a fazer com qualidade de verdade, com gordura de verdade, sem liga neutra, sem esse suco em pó que só serve pra baratear e esconder a falta de qualidade. Isso tá tudo dentro do que eu vou apresentar daqui a pouco pra vocês. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Porque é aqui que tá o pulo do gato. Que transforma um geladinho de R$1 num geladinho de 8, 10 reais não é só o sabor. Um geladinho gostoso com uma boa receita, muita gente consegue até fazer. O que faz a pessoa pagar caro, voltar pra comprar de novo e ainda se indicar pra todo mundo é um conjunto de coisas que quase ninguém desse nicho domina. É isso que separa quem lucra e quem trabalha de graça. E como eu descobri isso? Do pior jeito possível. Deixa eu te contar. Teve uma época que eu vendia muito mesmo. Todo dia saía geladinho. O freezer enchia e esvaziava. Cliente novo, cliente voltando e eu ficava feliz no dia. Mas lá no fundo eu já sabia que quando chegasse o fim do mês eu ia ficar triste. Porque toda vez que eu fechava as contas, não importava o quanto eu vendia, eu tava no vermelho. E essa pergunta martelava na minha cabeça todo dia. Se eu vendo tanto, por que não sobra nada? Eu fazia promoção sem saber se a margem cobria, jogava o preço sem lógica nenhuma, só pra movimentar. Parecia que quanto mais eu corria, mais eu me enforcava, mais parado eu ficava. Sabe aquela sensação de você empurrar um negócio que não anda pra frente? Todo aquele esforço parecia em vão e isso me desanimou demais naquela época. Até que a ficha começou a cair. O problema nunca foi vender, o problema era precificação. Eu fazia o que todo mundo do nicho faz, olhava pro concorrente. Se o meu vizinho vendia R$5, eu vendia R$5 também. E isso, pessoal, é um erro brutal. Você nunca pode botar o seu preço do seu geladinho olhando pro concorrente, porque você não conhece a conta dele. Você não sabe se ele tá lucrando ou se ele tá quebrando junto com você. Deixa eu te dar um exemplo real do meu negócio. Eu tenho um sabor de tortinha de limão que eu vendia R$7 e eu achava que eu tava lucrando bem demais com ele. Quando eu sentei e botei tudo na ponta do lápis, o ingrediente, a embalagem, o gás, a energia do freezer, principalmente o meu tempo, sabe quanto custava de verdade pra fazer aquele sabor? R$5,03. Eu vendia ele a 7. Sobrava uma margem de 22% numa coisa que eu achava que tava enchendo o meu bolso. Tava praticamente trabalhando de graça e o volume escondia isso de mim, sem eu saber. Percebi que a maioria das pessoas do nicho de geladinho hoje tá trabalhando de graça e não percebe. Tem gente que nunca pegou um papel e caneta pra fazer essa conta. E não é culpa dela. Eu também não fazia há um tempo atrás. Quando eu mudei a precificação, o jogo virou. Comecei a ver o dinheiro entrando de verdade, comecei a tirar o meu próprio salário todo mês, independente das vendas. E aí começou a coisa mais gostosa. Eu fui comprando uma por uma as coisas que eu sempre quis. Comprei a minha moto, comprei meu freezer, comprei minha geladeira, minha panela mexedora e adivinha, tudo com o dinheiro do geladinho. E olha, não foi vendendo mais, foi vendendo com a conta certa. Mas teve uma descoberta que foi ainda maior. E essa eu quero que você leve desse vídeo mesmo que você esqueça todo o resto. A receita do geladinho é só 10% do negócio. Eu passei anos colocando toda a minha energia nesses 10%, na parte bonita, no sabor, achando que se eu fizesse mais sabor, 15, 20 sabores, eu investisse mais em anúncios, aí sim eu ia sair no positivo no final do mês. E não saía, porque os outros
90%, saber precificar, montar um cardápio de verdade que vende, vender todo dia, construir uma marca, isso faz o negócio dar certo, pessoal. Eu já vi gente aqui na minha cidade com pouquíssimos sabores, vendendo pouco, mas lucrando bem no final do mês, porque ele dominava os 90%. E eu já vi muita gente com 20 sabores de geladinho no cardápio e quebrando o negócio. E é por isso que eu vou te falar uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas, tá? E-book de receita vai te atrasar. Vídeo do YouTube te ensina apenas os 10%. O e-book te ensina apenas os 10%. Ninguém te ensina os 90%. A pessoa fica nessa corrida comprando e-book, pulando de receita em receita, de sabor em sabor, achando que a próxima receita vai resolver o negócio dela. Eu tô aqui pra falar que não vai. Ela tá comprando uma ilusão e vai quebrar a cabeça do mesmo jeito que eu quebrei por anos sem descobrir o que realmente importava. E sabe o que eu penso hoje? É que a culpa não era minha. Eu só sabia daquilo naquele momento. Ninguém tinha me mostrado os outros 90%. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. E foi por isso que eu criei o Clube de Geladinho Gourmet. Porque toda vez que alguém vinha me pedir a minha receita ou perguntar se eu vendia book, eu olhava pra essa pessoa e já sabia que se eu vendesse só a receita pra essa pessoa, ela não ia evoluir. Ela ia continuar parada no mesmo lugar que eu fiquei por anos. No clube eu não ensino só a receita tá lá, claro. No módulo 2 eu entrego a minha base, a base cozida e a base do liquidificador, a receita de verdade sem liga neutra, mas o coração do clube são os outros 90%. Precificação, marketing, posicionamento, cardápio que vende, combo, ticket médio, quanto produzir na semana, quais embalagens comprar, qual sabor dar retorno e qual sabor você deve deixar de lado. Tudo foi planejado de forma consciente e nada de forma aleatória, pessoal. São 57 aulas no total, divididas em 7 módulos, do começo ao fim, da cozinha até a sua primeira marca de geladinho gourmet. E olha, você já começa com o núcleo que te leva do zero à sua primeira venda, tá? O resto vai sendo liberado no ritmo certo, para você aprender no ritmo certo. E as partes que mais assustam, tipo como montar o cardápio, configurar o Instagram, rodar anúncio, eu gravo tudo na tela do computador e do celular, botão por botão, somente para você repetir. Tem uma planilha que faz as contas de precificação, de produção sozinha para você. É só preencher. Mas ó, deixa eu te falar do que é a coisa mais importante para mim, tá? Que esse clube tem nenhum e-book, nenhum curso gravado vai te dar. Toda semana ao vivo eu tô com você. Toda semana eu faço uma mentoria onde você manda sua dúvida, mostra o seu cardápio, mostra o seu preço e eu te ajudo ali, no seu negócio, na sua realidade. Você nunca mais vai ficar sozinha, travada, sem saber o próximo passo. Porque a maior dificuldade de quem tá começando não é a falta de informação, é não ter para quem perguntar. No clube você tem. Eu sei que nesse ponto você deve estar pensando, tá, Victor, mas será que isso funciona mesmo? Funciona pros outros ou só pra você? Pergunta justa, tá, pessoal? Então, deixa eu te mostrar. Primeiro comigo, hoje eu vendo em torno de 1.375 geladinhos por mês, com um custo de R$ 2,56 por unidade e uma margem real de 61% com a conta toda aberta. Uma marca premium construída do zero, numa cidade pequena, cheia de concorrente, vendendo geladinho. No fim do mês, isso que sustenta minha casa, uma faixa de 6 a 7 mil reais por mês. Esse foi o resultado que me trouxe até aqui. Mas calma, eu não tô prometendo isso aqui pra você. Eu tô mostrando a minha realidade pra você ver até onde é possível chegar. Mas eu não quero que você acredite só em mim. Olha essas mulheres aqui, já usaram a minha planilha, as minhas ferramentas. Essa é a dona Ivonete, ela passou anos fazendo tudo na cabeça, riscando no caderno, perdendo as contas. Hoje ela me manda isso aqui, ó. Hoje eu tenho mais tempo. E olha a idade dela pra você achar que tem idade demais pra começar. Idade não é obstáculo, pessoal, é experiência. Essa é a Patrícia, ela jogava os produtos fora toda semana, porque produzia sabor errado, na quantidade errada. Hoje ela me diz, palavras dela, tá? Que isso mudou a vida dela. 6 semanas, ó, sem desperdício, a produção batendo certinho, pessoal. E essa é a Roberta, ela vivia voltando no mercado ou batendo na porta da vizinha pra pedir ingrediente emprestado, porque esquecia de comprar o ingrediente na hora certa. Ou seja, esse problema acabou, nunca mais esqueceu nenhum ingrediente. E ó, isso aqui que eu mostrei pra vocês é só uma planilha, só uma ferramenta. Imagina o método completo do clube na mão. Não é só comigo que funciona, pessoal, é com quem aplica. Adivinhar o que tá passando na sua cabeça agora? Victor, eu não sei vender, eu tenho vergonha de aparecer. Ó, o clube ensina a vender do zero, passo a passo, inclusive sem aparecer, sem sair de casa. Eu te mostro como lá, pessoal. Já comprei e-book e não mudou nada. Eu sei por quê, porque era somente os 10% que tinha dentro desse e-book. Aqui é o negócio inteiro, os 90% que ninguém te conta. Não é algo que você vai achar dentro de um e-book. Victor, eu não tenho tempo. É uma operação de poucas horas por dia, com produção 1 a 2 vezes na semana. Foi feito justamente para caber na rotina de quem cuida de casa, dos filhos e ainda quer ter um tempo seu, pessoal. Victor, mas será que funciona na minha cidade? O meu método, pessoal, nasceu numa cidade
cidade pequena, cheio de concorrentes. Foi exatamente ali que eu virei uma marca premium. Funciona em todo lugar que tem gente com vontade de comprar um docinho. E isso é em todo canto. Mas Victor, eu já tenho uma certa idade. Lembra da Dona Ivonete? Idade e experiência não é obstáculo. Nunca é tarde demais, pessoal. Dá sim pra começar. Pronto, agora se você chegou até aqui e pensou, isso é o que eu quero. Eu quero parar de focar apenas nos 10% e construir um negócio de verdade. Então deixa eu te falar como que você entra. O clube tá abrindo agora e quem entrar agora entra como turma fundadora. E ser fundadora é o seguinte, quando o clube abrir para o público geral, ele vai custar R$ 297 por ano. Todo ano. Você paga e paga de novo no ano seguinte e no outro. A turma fundadora não. Você entra agora, paga uma única vez. R$ 197 uma vez só. E o clube é seu para sempre. Acesso vitalício. Todas as aulas, todas as atualizações que eu for fazendo e a mentoria ao vivo toda semana para sempre. Sem mensalidade, sem pagar nada de novo. Agora faz a conta comigo. Em 2 anos, quem entrar lá na frente no público geral vai ter pago R$ 594. Você, fundadora, pagou R$ 197 uma vez e nunca mais. R$ 197 para ter na mão tudo que eu quebrei a cara por anos para aprender. Para você, isso é um preço de uns 25 geladinho. Você recupera já nas próximas vendas. E dá para pagar no Pix, no cartão, em até 12 vezes ou no boleto. E para tirar qualquer risco do seu ombro, você tem 7 dias de garantia. Entre, assista as aulas, participa de uma mentoria, abra a planilha. E se você achar que não é para você, é só me mandar uma mensagem que dentro de 7 dias eu te devolvo cada centavo. Sem pergunta nenhuma. O risco é totalmente meu e não seu. Mas eu vou ser sincero com você. Esse vídeo não vai te transformar. O que vai te transformar é a decisão que você toma agora. Eu lembro de mim há 4 anos atrás escondendo a bicicleta com vergonha, achando que ninguém ia me apoiar. Se naquela época alguém tivesse chegado e falado, Victor, tá aqui o caminho, os 90%, é só seguir. Cara, eu não teria pensado 2 vezes. Não precisava ter tudo pronto para começar, eu precisei só dar o primeiro passo e aprender no caminho. O botão de entrar tá aqui embaixo, tá? A turma fundadora tá aberta. Eu te vejo lá dentro. Só bora. E isso aqui é bom, hein? Mel do pudim. Excelente. Bora, vem logo, vem. Clica no botão aqui e vem aprender a fazer isso aqui. Delícia, você vai vender demais. Bora, tchau.